Januário, Namíbia, em 7 dias, edição de 24 de janeiro de 2022. Coordena o Armando Chicoca e uma vasta equipa trabalha para si tecnicamente. E este programa tem a realização e moderação do Augusto Cativa. Está comigo para analisar os factos que marcaram a semana o filósofo Daniel Chimbwa. O presidente da República, João Lourenço, exonerou o comandante-geral da Polícia Nacional, Paulo de Almeida, e nomeou ao mesmo cargo o comissário Arnaldo Carlos. Daniel Chimbwa, que análise pode fazer relativamente a esta exoneração? Creio que esta exoneração foi fruto do caso 10. Naquilo que é a estratégia governativa, e não só, creio eu que o Presidente da República terá notado haver um pequeno desequilíbrio naquilo que é a segurança pública, daí talvez, se calhar, haver a necessidade de ter, nomeado um outro comandante. Mas assim, temos a análise, se calhar, bastante pessoal sobre este caso. Veja lá que, por um pouco, o comandante exonerado já teria sido exonerado da vez passada, quando já houve uma situação, similar. Houve pronunciamentos por aí fora que foram analisados pela opinião pública, e depois, não só quanto à sociedade civil e outros elementos, fazedores de opinião e por aí fora, sugeriam mesmo que aquele comandante fosse exonerado. Por um lado, achavam que era incompetente, por outro, é questão da própria arrogância, a própria petulância. Bom, se assim acontece, é normal que haja exoneração do gênero. Porém, eu analiso um aspecto. O Presidente da República não pode passar a exonerar certos quadros só porque a opinião pública disse por aí fora. É preciso fazer, nós quando estamos aqui a exigir a questão da cientificidade, governar com cientificidade, é nesse aspecto. O Presidente da República agora é alguém que ouve alguma coisa por aí fora, achou por bem, quem opinou, disse isso, não sei o que lá por aí fora, está sucedendo, não gostou, exonera automaticamente. Não, acho que corrigir não é assim. Corrigir não é só mudar as pessoas de lugar, de um lugar para outro, não, corrigir não é assim. Corrigir, às vezes, é moralizar, não do ponto de vista da coerção. Até isso faz-me recordar o que Macarenco dizia, que não se faz educação com coerção, mas sim com medidas pedagógicas. Cometeu, tudo bem, abre uma exceção, arranja uma nova estratégia. Agora, passar a exonerar. Veja que é o presidente que mais exonerou a nível do país, a nível do continente africano e provavelmente a nível deste planeta. E por outro, o que me deixa um pouco entristecido é a questão de que o Presidente da República terá notado que a questão da segurança pública, e é uma coisa que nós entendemos, a segurança pública não é garantida pela polícia. Isso é uma análise muito falsa. É garantida com a cooperação de todos. A polícia está ali para garantir a ordem e a tranquilidade, não para garantir a 100% a segurança, não. Isso é garantido pelos cidadãos. A administração municipal da Matala é acusada de ter destituído o SOBA da comunidade de Caliata, Ângelo Capamba, por ter participado num ato político da UNITA. Essas práticas são recorrentes, são práticas bastante recorrentes. E o partido da situação cruza os braços. O próprio Presidente da República, duvido que ele não tenha conhecimento do gênero. É um comportamento que está se tornando já cultura no nosso país. Nós, quando estamos a falar, até isso dá vergonha. O Presidente da República, ele apelou uma vez, disse que nós ainda na questão do plano do crédito para investimento, para empresários por aí fora, não estão a investir, veja lá que ainda sobrou valor, mas ninguém quer investir. Mas quem é que vai investir num país que tudo está partidarizado? Até as autoridades tradicionais estão partidarizadas. Se um SOBA toma esse tipo de comportamento, ou seja, no seio dos sobados, que representam nossas autoridades tradicionais, aparece alguém com um comportamento imparcial, aquele que quer resolver os problemas à luz da lei, sem cores partidárias. Então aparece um grupinho, se calhar hipnotizado pela política vigente, e, no entanto, eles acham por bem que está do lado da oposição, mas estar ao lado da oposição não é nada. Aliás, o país só desenvolve se houver oposição. Porque as pessoas às vezes querem oposição, não é tanto quanto que ela esteja no poder, não é bem assim.
A oposição tem o seu papel, e o papel da oposição, e o país não se melhora só com a oposição no poder, não, e a oposição tem que fazer a leitura. O problema não é este, que eles têm que estar no poder, não. A oposição serve para dar pressão ao governo, a quem está no poder. E a oposição fazendo pressão, claro que haverá melhorias. Então, se aparece um Soba, sei lá quem for, que não se revê em certas, digamos, medidas tomadas por aqueles que são os nossos servidores públicos, claro que ele não está ao lado da oposição, está ao lado da verdade. Nós temos duas vertentes. Por um lado temos os camaradas, por outro lado temos os companheiros. Quem tiver a falar a verdade é notado como indivíduo que esteja ao lado dos companheiros. Né? Os companheiros é uma nomenclatura que os homens da UNITA gostam de se identificar. E camarada é do lado do emprego. Não pode ser assim. Nós temos uma única pátria, que é Angola. O presidente do movimento Protetorado Lunda Choco, José Mateus Zeca Mutima, encontra-se gravemente doente na cadeia em Luanda. E o seu julgamento está marcado já para esta semana, portanto, para o dia 28 na cidade do Dundo, Lunda Norte, doutor. E nós estamos a acompanhar, é preciso que se tenha já muito cuidado sobre isso. Estamos a acompanhar ultimamente muitas mortes, sobretudo aqueles que estão presos políticos por aí fora. Atualmente nós já estamos a sentir medo, porque tu fores um preso político, estás na cadeia, do nada morre. Morte é algo natural. Mas será que eles estão a morrer de maneira natural? São doenças naturais? Para ver como é que é. É complicado. Então, se ele já está do ponto de vista de saúde, ele está debilitado, por que não se resolve o problema dele? Vá-se a julgamento, é possível que ele seja inocentado e fique livre. Por que não se faz isso? Vamos ter que assistir mais uma nova morte na cadeia? Eu espero que se evite isso, que se faça o julgamento, até porque no país existem casos bastante complexos que já estão a ser resolvidos. Mas esse caso é um caso, eu não sou perito em matérias forenses por aí fora, porém, acho que não é um caso de levar tantos meses para ser resolvido. No fundo, só querem manter o indivíduo lá, veja agora, está debilitado, está doente, é complicado. Que se resolva isso, por amor de Deus, que se resolva isso, ele é compatriota, que se resolva isso. Também foi destaque no Namibe, fala a verdade, ativistas cívicos no Namibe solidarizam-se com Luther King e Tanais Neutro, ambos detidos em Luanda. Trata-se de presos políticos. Exatamente. Infelizmente. Fez-se uma jogada muito suja durante esse tempo. E, tudo bem, os funcionários da TPA não são culpados. Às vezes nós culpabilizamos indivíduos que não têm nada a ver. Eles também só estão a seguir hipóteses. Mas tem um ditado que diz: quem coopera com o mal, ou seja, quem se cala perante o mal, coopera com ele. Né? Se você está perante um regime, então, ou você se aparta dele, eu não sei. Porque tem uma coisa perigosa. Eu diria que talvez a bajulação fosse feita mais para o João, por quê? Para o velho, indivíduo que tem se calhar pouco tempo de vida. João, olha, as coisas dão muitas voltas. Né? É preciso ter um posicionamento patriótico, porque veja lá o que está acontecendo. Aquele jovem, né, ele foi preso, eu até ainda sei, se ficar tempo, acompanhei. Ele foi preso, sobretudo, como é que dizem nas gírias, né? Lá na nossa comunidade, que aquilo é raiva antiga. Lembra o caso quando alguns cidadãos, numa manifestação, em que tentaram subir a estátua de Agostinho Neto, por aí fora, um monte de coisas, ele foi conotado naquela manifestação. Também havia sido preso. Mas pronto, era muita gente por aí fora, não sei como é que eles resolveram o caso, então ele ficou solto. E aquela imagem que a TPA, de maneira enganosa, tentou usar como se fosse daquele dia da manifestação dos taxistas, não é verdade. Inclusive, ficou muito triste. Apareceu na imagem de indivíduos com a indumentária da UNITA. Por que tem que se fazer sempre esse tipo de aproveitamento? Claro, passou aí, né? Eu não aprovo muito o que Luther King e seus companheiros disseram nas redes sociais, no próprio WhatsApp, dizer que nós vamos queimar carro da polícia, não sei o que lá por aí fora. Não. A polícia é uma instituição do Estado. Eles não podem fazer isso, eu não aconselho nenhum cidadão a fazer isso, tudo bem? Então, deviam chamar a atenção, chamar o indivíduo, aconselhar por aí fora. Agora, ter acontecido aquela situação do dia 10 e pegar o indivíduo, associar aquele problema ao atual, nós podemos considerar isso de perseguição. Assim sendo, aquilo eu posso considerá-lo como um preso político e que se resolva isso. Ele errou, está tudo bem. O que ele disse, não vamos queimar, é uma ameaça por aí fora. E não leva a essa espécie de prisão.
Imagina que ele disse, vamos queimar a carta da boa, mas não queimaram, é um crime por tentativa, não por consumação. Então, se é por tentativa, né, ele disse aquilo, dá para disciplinar de uma outra maneira, prendê-lo para fazer o quê? Imagina que, olha, está a criar grande revolta, até tem havido, né, durante esse todo tempo, os ativistas têm feito aquelas fogueiras, aqueles serões de solidariedade a ele, e essa onda vai crescendo, e numa fase como esta, até porque eu acho que João Lourenço devia fazer a leitura dos tempos. Houve isso na Zâmbia, houve isso esqueço o país da América do Sul. Quer dizer, alguns ditadores quando queriam se perpetuar no poder, a tendência era de tentar prender, mexer. Não, quando chega-se até essa fase, só são duas coisas. Sentem no partido, reúnam, arranjem uma via pacífica, conversem, entendam os cidadãos, deixem os cidadãos reivindicarem, falarem, porque responder daquela maneira vai revoltando cada vez mais. E isso faz parte do comportamento do ser humano. O ser humano, se ele reprimir com coerção, ele se revolta cada vez mais. Então, nós queremos eleições justas, transparentes, que não haja violência. Imagina que haverá um grande escândalo, e dessa vez, quem vencer as eleições, que as vença mesmo com plena consciência e com concordância do próprio povo, dizendo, não, tudo bem, venceu. Mas eu por exemplo, estou aqui não querendo fazer algo muito pessoal, parece que está a haver uma espécie de... Já está a se começar, na questão dos próprios BUAP. Parece que não está a se divulgar muito lá bem, e não é só questão das estratégias. Se tu fores ao BUAP, existem procedimentos que tentam beliscar isso, né? Ou seja, a viabilidade do cidadão tentar adquirir a questão do cartão digamos, de morador, né? Isso, ou de residente, qualquer coisa assim que eles estão a tratar. Então, eu estou a começar já a desconfiar, que parece que já está a haver uma nova moda, porque, segundo algumas leituras, parece que eles preferem que dessa vez as urnas vá pouca gente. Por que pouca gente? Porque já tem os seus controlados. Não, por amor de Deus, que não se faça isso. Que haja difusão, né? Que se propague mais essa informação das pessoas irem a BUAP. E porque nós já estamos a ver que os ativistas, nesse preciso momento, eles já estão a fazer várias denúncias a respeito disso. Pouco se fala da questão da atualização do registro eleitoral. Não está a se fazer isso. Já devia se começar. Nesse momento, a televisão, isso seria canção na televisão. As publicidades deviam ser sucessivas, tendo em conta isso, para podermos moralizar. Porque se for para fazer a campanha de um partido, sobretudo do partido que está na situação, não é uma que irá passar sempre. Então, incentivar o cidadão para ir ao balcão. Qual é o medo? O medo nós já sabemos, porque provavelmente dessa vez as coisas não estarão muito fáceis para o MPLA. E eu estou a me divertir o jogo, né? Eu não quero saber quem vai ganhar, quem não vai ganhar, mas estou a me divertir porque dessa vez haverá mesmo competição muito rija. E isso para mim alegra muito. Está-se a falar pouco sobre os BUAPs? Não, sobre os BUAPs está-se a falar mesmo pouco. Eu até se me desse 1 minuto, acho que já não vão me dar, porque eu queria mesmo dedicar que, ainda hoje acompanhando antes de vir para cá, a Rádio Namíbia, gostei, fez uma publicidade, a questão do BUAP, como é que deve se dirigir, até incentivou, e coisa muito positiva, incentivou que os partidos da oposição, né, creio eu que disse isso, que criassem os seus fiscalizadores, né, os seus fiscais por aí fora, todos os partidos fiscais para controlar a ação, né, porque a questão de adquirir o cartão eleitoral deve ser feito nos trâmites da lei. Agora, que eles vão lá aos locais para ver se estão a seguir mesmo a lei ou não. Mas há uma coisa que eu vou chamar a atenção. No BUAP do 5 de abril, não sei se já mudaram a prática, lá a questão é que tu tens que ir lá muito antes das 6 da manhã, ou pelo menos até 6 horas da manhã, preenches uma lista de presença, depois às 8 só se que vais para lá e para ver se consegues adquirir o seu quê. E tem um número limitado, eles podem atender 90 ou 100 pessoas por dia. Não pode ser assim, porque nem toda a gente tem tempo até aquela hora. O cidadão deve ir lá na hora normal do expediente. Eu posso ir lá 8 horas, 9 horas. Eles podem ir lá até 15 horas, mas que não haja limite, não haja essa lista ali. Porque eu, às vezes, eu não tenho tempo às 6 horas, eu tenho 8 horas. E quando eu vou para lá 8 horas, eles disseram que já tem a lista. Isso vai fazendo com que muita gente vai recuando. Eu fui um dos elementos que fui para lá para ver se outra casa. Não será possível, porque disseram que não. Já excederam o limite diário. Não pode haver limite diário. Imagina que isso é um documento que me dá acesso para que eu decida aqueles que vão nos dirigir e há esse limite, há essa barreira. Por amor de Deus, que se mude aquela tática. Obrigado. Ok, muito obrigado. E já para terminar, 1 minuto de falar a verdade. 1 minuto é aquilo que eu disse. O meu 1 minuto é mesmo um reforço
né, reitero, é a questão que haja mais divulgação no que concerne a aderência aos BUAPs, né? Temos ali no 5 de abril, propriamente na residência do Soba, e temos também, creio, na Praia Amélia, nisso. Temos também na Praia Amélia. E por outra acho que o bairro Valódia também precisa de um BUAP, porque imagina, existem indivíduos, e hoje em dia a questão de as pessoas estão, do ponto de vista financeiro, estão vulneráveis. Então quem é que vai sair mesmo daqui até lá a residência do Soba? Depois ele já não quer dizer, a cultura de ir às urnas já está debilitada. Indo aos BUAPs ficam mais distantes. Acho que do ponto de vista estratégico, aí o governo peca. Acho que se espalhassem ainda mais BUAPs, ou se houvesse mesmo aqueles BUAPs móveis, porque eu sei que eles vão querer fazer isso já quando tiver a faltar um mês ou 20 dias por aí fora, e será muito desastroso. Então eu aconselho que se mude a tática tanto de poder afluir aos próprios BUAPs, assim como também a maneira de difundir essa informação. Está-se a falar muito pouco, está-se a difundir a informação sobre a questão da atualização, quer embora da própria aquisição do cartão de morador, está-se a difundir muito pouco. Acho que o momento é esse, para depois, quando vai faltar pouco tempo, não haver aquele fluxo incontrolável da população. Obrigado. Ok, muito obrigado, e assim também terminamos este espaço. Estamos juntos.